Gente, eu quero contar pra vocês como foi a minha vinda pra cá. Pra quem não sabe, eu tô morando em Floripa. E momentos antes de sair da minha casa, eu senti muita energia nas mãos. Parece que as minhas mãos estavam formigando muito. Eu já sinto isso, mas elas estavam formigando muito mais. Estavam quentes, eu tinha vontade de estralar, sabe? Eu tinha vontade de... Sempre nos eventos, eu bato palma, sinto toda a energia nas mãos. Mas eu senti muito mais. E eu senti que aquela sensação estava ligando também ao cardíaco, como se fosse uma energia muito forte, algo que eu nunca vivia antes, né? Então isso foi momentos antes de eu sair de casa. Eu saí de Floripa para Gramado para poder ver meu pai em Parobé, que é ali pertinho, a 1 hora mais ou menos de Gramado. E eu, na minha cabeça humana, eu pensei que essa sensação seria do processo que ia acontecer na ativação da Kundalini. Tá bem ventando aqui, que eu estou no 17º andar, mas isso não vai me impedir de falar o que eu preciso falar. Então, por isso que até eu fiz um vídeo falando que a gente ia trabalhar muito poder pessoal, porque era isso que eu tava sentindo naquele momento. Só que, passado o evento, eu tive insights, né, que realmente aconteceu. Na verdade, essa sensação que eu tive foi da visita ao meu pai. Há tempos que eu não via o meu pai, acho que fazia mais de 1 ano, sim, mais de 1 ano talvez. Cada vez que eu vejo ele, eu me sinto muito mais ligada a ele, porque dentro desse tempo eu tô sempre cuidando, né, sistemicamente da minha relação com o pai e com a mãe também, com as bases da gente, que é o pai e mãe. Contar um pouquinho da história do meu pai. O meu pai, ele perdeu o pai dele, que trabalhava em situação de trabalho escravo, numa granja de arroz, onde ele comeu e já foi trabalhar e ele teve uma congestão e os patrões só avisaram a família, no caso seria minha avó, que ele havia falecido e ficou assim, não teve velório, não teve nada. E a minha avó com 3 filhos, um de 1 ano, outro com 2 e outro com 3, onde o de 2 anos tinha problemas já de cognição e tudo mais. Ela resolveu dar o meu pai, que tinha 1 aninho, para uma família rica. E essa família rica fez ele também, a história se repetiu, fez ele também de escravo. Escravo que eu digo é situações desumanas. E ele conta que com 8 anos já não aguentava mais, ele estava cortando lenha e ele apanhava muito e ele fugiu de casa com 8 anos. Isso foi em São Pedro do Sul e ele fugiu para Rosário, que foi aí que logo depois ele foi para o Livramento e conheceu a minha mãe. A partir dos 8 anos ele começou a trabalhar já com adultos, então ele não teve a oportunidade de estudo, ele teve apenas a 3ª série. Então, às vezes eu posto print dele corrigindo a escrita dele. Eu acho tão legal porque ele teve apenas a 3ª série e tem 77 anos. Conheço muitas pessoas que têm diplomas de medicina e tudo mais da 3ª idade que não conseguem usar o celular. E ele consegue usar o celular, fazer videochamada, fazer áudio, enviar foto. Ele consegue usar o corretor ali para saber qual palavra está errada ou não. Eu acho incrível isso, né? Então ele começou a trabalhar desde os 8 anos e nunca mais parou. Só parou de trabalhar agora, depois de aposentado. Ele se aposentou como agricultor. Então eu sempre digo que eu sempre honro as minhas origens. Sou filha de agricultora. Na documentação da minha filha também eu estou como agricultora, que eu tive ela com 18 anos, então recém estava começando. E o que eu quero falar sobre isso? Então, para mim visitar ele, eu tenho que pegar um ônibus e ir até de Gramado a Taquara, né, saindo de Floripa, e ele tem que ir de Parobé a Taquara me buscar. Só que ele não tem carteira por ter a 3ª série, ele não enxerga direito, ele precisa fazer uma cirurgia para catarata, e ele não escuta direito porque ele está aguardando o aparelho auditivo que ele está tentando pelo SUS. E mesmo assim, ele dirige muito bem, muito melhor que qualquer outra pessoa. Ele toma cuidado
Ele usa a seta como tem que usar, ele usa o espaço dele como tem que usar. Ninguém diz que ele não tem a carteira e que tem apenas a terceira série. E eu, tanto indo como vindo, eu fico percebendo, sabe, o cuidado que ele tem com tudo e tudo mais, a coragem que tem também para estar dirigindo. E eu fico percebendo essa força que os meus pais têm. Eu digo tem porque ainda reverbera em mim a força da minha mãe. E cada vez que eu vou visitar ele, eu me aproximo mais dele, porque antes eu era bem distante, e percebo isso, sabe? Se ele sem carteira, na terceira série, sem enxergar direito, sem ouvir direito, faz o que ele faz nesse exemplo e em outros muito mais também, existem outros exemplos também, isso é apenas um exemplo, né, das coisas que eu percebi nessa visita também. Quem sou eu para pegar um projeto e não colocar no ar? Quem sou eu para não aprender? Por exemplo, eu comprei uma mentoria agora para mim colocar no ar o meu trabalho como terapeuta sexual tratando de disfunções, ejaculação precoce, disfunção erétil e baixa libido. Eu já tenho essa mentoria de forma presencial, só que agora vai ser 100% online. E agora quando eu voltar, quero botar no ar. Mas eu percebendo ele, eu percebi um poder pessoal muito forte vindo do paterno, sabe? Porque se ele faz tudo isso que ele faz com poucos recursos, quem sou eu para não colocar no ar uma mentoria onde ensina tudo do zero? Quem sou eu para não conseguir trabalhar no online? Então eu senti essa força. Eu senti que vendo ele se esforçando, se desenvolvendo, querendo aprender cada vez mais, eu consigo tudo. Porque hoje eu tenho recursos, eu tenho pessoas para me ajudar, eu tenho acesso, eu tenho a paz, a tranquilidade, eu tenho um lar, um conforto, eu tenho uma alimentação adequada. Eu tive infância, sabe? Apesar de várias situações que a gente sempre está trabalhando na infância, eu tive infância. E ele não teve. E ele tá tendo agora, ele tá podendo comer o que ele gosta agora. Uma outra coisa também é que de outras vezes eu queria controlar a alimentação dele. Que não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque por conta da diabetes. Disse assim, eu acho que eu tenho que comer o que eu gosto. E aí eu vi ali a criança dele, que não teve acesso. Então, resumindo, o que eu senti lá, antes de sair de casa, aquele poder pessoal que eu tinha nas mãos, aquela coisa, aquele fogo, aquela sensação nas mãos, era do processo que eu estaria recebendo ao visitar o meu pai, do poder pessoal que eu estava recebendo dele. Eu sempre olhei isso, mas não com uma consciência que eu consegui ver hoje. Depois disso eu consigo qualquer coisa. E se eu consigo qualquer coisa, tá? Tendo os recursos que eu tenho, tu também consegue. Porque a gente tá no mesmo patamar. Tá? Nós estamos em 2026. Estamos tendo acesso à internet, onde tem muita coisa para aprender. Muita coisa de bom para desenvolver. Até por conta disso, tu tá tendo acesso a essas minhas informações que eu espero que te beneficiem em algo, te inspirem em algo. Então eu senti esse chamado de falar sobre. Esse vídeo vai ficar bastante longo, talvez eu poste em uma plataforma que entregue, né? Mas o que eu quero dizer para ti é que tu também consegue. Tu consegue tudo o que tu quer. Porque teus pais, muitas vezes, eles não tiveram acesso ao que tu tem hoje. E tu está tendo acesso a isso. Então, honra isso, usa isso a teu favor. Se tu gostou desse vídeo, se tu acha que essas minhas informações bem íntimas e pessoais te tocaram, reage aqui, comenta aqui comigo, vamos conversar sobre, vamos desenvolver sobre, porque a vida é isso, a vida é movimento. E me segue no Instagram,
@juliane.donato.